Oi, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, como nós não podemos ter a nossa aula presencial, então eu gravei esse vídeo com mais uma linda história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos precisar do nosso manual da Bíblia Sagrada, porque a história de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e relata uma história muito interessante que comprova o poder da oração. Alguém aí lembra o que é oração mesmo? Quem respondeu que oração é uma conversa com nosso Senhor está correto. Naquela época, Pedro provou, através de uma das suas histórias, que a oração tem muito poder. Poder de transformar e de libertar e curar. Vamos lá? Era uma vez um dos apóstolos de Jesus. O nome dele era Pedro. E Pedro amava Jesus. Mesmo depois que Jesus foi morar no céu, Pedro continuou aqui na terra falando do amor de Jesus para todas as pessoas. Ele gostava até de viajar para outros vilarejos, outras cidades e falava de Jesus para todo mundo. Falava que Jesus libertava, que Jesus curava, que Jesus transformava e que um dia ele iria voltar. Porém, naquela época, Jesus não tinha muitos amigos e muitas pessoas não gostavam dele e nem dos seus discípulos. E um deles, um dos inimigos de Jesus, era Herodes. Herodes era um dos governantes daquela época e ele não gostava nem um pouquinho dos apóstolos de Jesus, porque eles falavam muito de Jesus e Herodes ficava bravo. Herodes queria matar Pedro. Vocês acreditam nisso? Mas, como estava no período de Páscoa, período de dias asmos, Herodes teve uma ideia. Vou esperar esse período passar e depois eu vou levar Pedro até a população para a população decidir o que vai ser feito com Pedro. Antes deste dia chegar, Herodes resolveu convocar os seus soldados, bastante soldados, e soldados furiosos. E falou para eles irem até Pedro, pegar Pedro e levá-lo até a prisão. Os soldados foram até lá, pegaram Pedro e o levaram até a prisão. Pedro não sentiu medo não, Pedro continuou firme e forte. Porém, Herodes estava tão bravo que resolveu pegar dois de seus soldados mais fortes e colocar bem assim, ó, na porta da prisão para que Pedro não fugisse da prisão. Mas Pedro estava lá sossegado, continuou orando a Deus, né? Pedindo para que o Senhor pudesse salvá-lo daquela prisão. E não era só Pedro que estava orando. Os seus amigos também resolveram fazer um clamor e resolveram se unir para pedir para Deus o libertar. De repente, durante a noite, sabe quem apareceu? Vocês não vão acreditar. Todo mundo orando, todo mundo buscando ao Senhor, porque Pedro estava preso e precisava ser libertado. Porém, Deus resolveu agir e atender ao pedido das pessoas, porque as pessoas estavam orando com fé. E sabe quem apareceu para Pedro? Isso mesmo, um anjo. O anjo foi até Pedro. Primeiro, Pedro achou que estava sonhando, que era uma visão, mas o anjo falou claramente para Pedro: Pedro, coloca as suas sandálias, a sua capa e vamos sair dessa prisão. Mas como que Pedro ia sair da prisão se tinha um monte de soldados? Não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que os soldados não enxergou o anjo. Vocês acreditam nisso? E Pedro conseguiu sair por todas as portas da prisão com o anjo na frente e os soldados não viram. E Pedro foi até a casa de um dos seus amigos, João Marcos. Mas ele foi bem rápido porque estava com medo de alguém ver, né? E correu e chegou na casa do seu amigo e bateu na porta. Bateu de novo. Mas as pessoas estavam orando tão concentradas que nem ouviram a porta. Ele bateu mais forte.
De repente, apareceu na porta uma menininha chamada Rod. Ela não acreditou no que viu, mas ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela nem lembrou de abrir a porta para o Pedro e foi correndo avisar as pessoas que estavam lá orando que Pedro estava na porta. E foi correndo e as pessoas também não acreditaram e foram até a porta ver. De repente, quem estava lá realmente? Pedro. Pedro estava na porta, liberto da prisão, através da oração dos seus amigos e da sua oração. E Pedro continuou fazendo a obra do Senhor aqui na terra. Depois teve outras histórias que nas próximas aulas nós vamos aprender, tá bom? Viu só como é importante orar? Pedro estava preso, porém os seus amigos e ele não desistiu. Deus ouviu a oração deles, enviou seu anjo e o libertou da prisão. Se você tiver com algum probleminha, se a mamãe ou o papai tiver com algum problema, é muito simples. É só a gente chegar até a Deus através da oração e pedir com fé, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e Deus vai atender, tá bom? Gostaram da história? Então conte para os seus amiguinhos através do WhatsApp, através de vídeo. Não deixe de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Assim como Pedro, que estava em perigo, mas não deixou de falar do amor de Deus. Beijos e até a próxima!